a nós. Amém? Muito bem. Agora vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos 103, a gente vai ler do 1 ao 11. Esse ainda não é o texto base, eu não costumo pregar de maneira temática, mas o Senhor colocou esse tema no meu coração e eu quero ler esse salmo como uma base, como um fundamento para aquilo que a gente vai falar. Eu creio que nesses dois últimos cultos tem uma porção do Senhor para ser revelada. Essa primeira porção dessa noite é uma porção de maturidade. Então, o meu desejo é que, no meu espírito, eu sinto que o Senhor quer produzir maturidade no nosso meio e fazer a gente terminar o ano olhando com um olhar maduro as situações que nós vivemos no passado, estamos vivendo e que vamos viver a partir de hoje. Amém? Então, o Salmo 103 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor. E não se esqueça nem de um só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades e quem cura todas as enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Amém? Usamos o versículo 8, muito conhecido. O Senhor é tardio se irar-se e rico em bondade. E, meus irmãos, nessa semana nas células nós falamos um pouco sobre gratidão, tivemos os momentos, eu vi as células, elas estavam lindas, tinha um banquete, tinha uma célula de sexta-feira, estava todo mundo já com roupa de Natal, o da Visão estava com um arquinho de rena. Então, assim, as células já estavam nesse ritmo de final do ano, mas ali foi trabalhado a gratidão. E, meus irmãos, eu acredito que conforme a gente vai ficando maduro na fé, a gente começa a entender como Deus é bom e como Deus é paciente e misericordioso conosco. Quero que você agora comece a pensar, antes da gente entrar na mensagem, como Deus é paciente com você, não é verdade? Como Deus, Ele é misericordioso. Quantas vezes a gente começa uma coisa e para? Quantos planos de leitura? Quantas vezes a gente fez promessas para nós mesmos que nós falamos assim, a gente vai fazer mais? O quanto da misericórdia do Senhor a gente usou esse ano? Eu creio que se tivesse um vidro de misericórdia, eu teria usado inteiro, emprestado e estaria devendo ainda. Só que isso é uma constatação só para quem é maduro na fé. Você consegue entender isso? De como Deus ele é bom, como Ele é gracioso, como essa misericórdia que Ele tem por mim e por você, ela constrange o nosso coração. E se há um motivo de gratidão que eu tenho para esse ano é: Senhor, obrigado por ser paciente comigo. Obrigado, Senhor, por ser paciente nas minhas indecisões. Tem gente que é muito indeciso. Tem gente que é deciso mais rápido. Imagina uma grande decisão que você teve nesse ano. Agora pensa aí numa decisão que você teve. Quero te perguntar, você foi rápido nessa decisão? Ou você enrolou? Ou você vai, não vai? Tem aqui no nosso meio, não posso fazer contato visual, casais que para namorar, meus irmãos, misericórdia. Era gabinete, era encontros regulares, e vai e não vai. E eu fico olhando, meu Deus, quanta paciência. Quanta paciência há. Pode colocar já o título da mensagem também?
Mas quando a gente consegue olhar e chegar a essa constatação que o nosso Deus é paciente conosco, e tudo aquilo que a gente viveu foi graça e misericórdia, a gente começa a entender um nível que Deus quer nos levar a um lugar de maturidade. Então, quanto será que Deus usou da misericórdia dele para com a gente só nessa semana? Ou talvez nesse mês? Ou talvez nesse ano? E sabe, eu estava recentemente pegando um Uber para ir no rolê da SDA Academic, e o Uber que eu peguei, ele estava querendo... Eu estou começando a ler a Bíblia. E ele escolheu o livro de Ezequiel para começar a ler. Eu fiquei, cara, quem que deu esse conselho para esse cara, né? E ele chegou à seguinte constatação. Nossa, Deus é muito impaciente, eu estou lascado. E daí eu falei assim, meu irmão, calma. Tive que dar uma aula sobre Israel, a história de Israel, para ali mostrar como Deus é paciente, como Deus, ele tem essa graça. E o nome dessa mensagem de hoje é entender o que é o encarne. Porque quem aqui é uma pessoa e assume assim, eu sou uma pessoa impaciente? Alguém confessa esse pecado? Não? Temos só pessoas aqui tranquilas. Tranquilas. Olha que benção, que público que eu estou presente aqui nessa noite. Mas quem aqui? Então, o pai já foi tentar ensinar alguma matéria e ele perdeu a paciência com você. Alguém aqui? E sabe, quando a gente perde a paciência, tem uma expressão que a gente usa que é quase para humilhar a pessoa. Ela parece didática e amorosa, que é, você entendeu o que é que eu desenhei? Quando alguém diz isso para você, ele não quer te ensinar. Ele está num nível que ele perdeu a paciência e te humilhar vai ser o pagamento daquilo que ele está falando. Ele não está mais aí se você vai entender ou não. Ele já está num nível de grosseria. Quando alguém fala assim, cara, você entendeu ou quer que eu desenhe? Mas, graças a Deus, eu não sou Deus, seu pai não é Deus. E ele é misericordioso. Ele é verdadeiramente a encarnação da paciência, a encarnação do amor, a encarnação de andar mais uma milha é através do nosso Deus. E a gente vê isso em toda a Bíblia, meus irmãos. Se você vê, por exemplo, um Deus paciente, um Deus que é paciente com Moisés, um Deus que é paciente com o povo no deserto, o povo que o Senhor faz ali viver milagres sobrenaturais, e o povo erra, o povo peca. E daí Moisés vai lá, ele vai escrever, e ele tem uma reação que ele quebra as tábuas da lei, e se fosse eu falava assim, cola, se vira. Mas graças a Deus, eu não sou Deus. Deus precisou falar assim, quer que eu desenhe na tábua novamente, Moisés? E ali ele escreve novamente. Nessa noite eu quero te mostrar a paciência de Deus, mas que o seu coração seja constrangido em graça e em misericórdia. Eu quero nessa noite, à luz da palavra, te mostrar que você usou muito da graça e da misericórdia de Deus esse ano. E que você saia daqui alegre, sabendo que você tem um bom pai, o pai perfeito, um pai que corrige da melhor maneira. E por mais que a gente possa parecer, às vezes, quando a gente lê algumas histórias localizadas escandalizados, vemos a paciência, o amor, o zelo de Deus para demonstrar. Eu quero mostrar que várias vezes Deus precisou encarnar uma mensagem. Deus precisou encarnar através da vida de profetas para que você consiga entender. Mais do que desenhar, a mensagem um dia foi encarnada para que eu e você tenhamos entendimento do nosso erro, possamos nos arrepender e possamos erguer um altar de gratidão, de graça e misericórdia que Deus tem conosco. Porque mais do que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, meu desejo é que o Espírito ilumine o nosso coração à luz da palavra dele. Amém?
Feche os olhos, agora vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é rico de amor, de bondade, de misericórdia. O Senhor nos constrange, é o nosso exemplo. E, Pai, queremos entender mais à luz da Sua palavra aquilo que o Senhor tem para produzir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lembro que o que mais me chamava a atenção quando eu comecei a ler a Bíblia era a respeito dos profetas. Eu ficava indignado com as histórias e eu quero mostrar 2 histórias como Deus encarnou uma mensagem na vida do profeta. Como a encarnação serviu para que a mensagem também que fosse anunciada de uma maneira diferente. Uma coisa é a gente contar um testemunho de alguém, mas outra coisa é nós vivermos na pele. E quando contamos, é cheio de vida. Eu posso contar, por exemplo, a história de conversão do Cauã. Mas o Cauã contando a história de conversão dele vai produzir muito mais vida. Vai ser detalhoso, o coração dele vai estar ali. E Deus, quando Ele fala, o povo não se arrepende. Chega um momento que Ele precisa fazer essa mensagem ser encarnada. Por isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias, capítulo 1. A gente vai ler capítulo 1 inteiro. Vai começar dizendo assim: a palavra do Senhor foi dita a Oséias. Depois vai falar de quem ele era filho, no tempo de Judá, e a partir do 2. Quando, pela primeira vez, o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer. Olha que nome bonito. Que ficou grávida, ele deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado. E vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu luz a uma filha. Repare que primeiro diz que a filha era ali do profeta Oséias. Aqui não faz a referência. Então, a filha não era de Oséias. E vamos dar continuidade. E Gomer ficou grávida outra vez e deu luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha o nome dela de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porque da casa de Judá eu lhe terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, o seu Deus. Porque eu não o salvei pelo arco, e nem pela espada, nem pela guerra, e nem pelos cavalos, e nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez, e deu à luz a um filho. O Senhor disse: ponha o nome dele de Lo-Ami, porque não são o meu povo, e eu não serei o seu Deus. Então, olha que realidade. Para que a mensagem tivesse um entendimento, Deus encarna essa mensagem ali no profeta. Se você for estudar um pouquinho, Oséias, ele é um dos profetas do Reino do Norte. Ele foi um profeta em um tempo de grande prosperidade do reino. Essa é uma diferença também que acontecia naquela época, porque muitos profetas profetizavam em tempos de desgraça. Mas o tempo de Oséias era um tempo de muita riqueza. E isso faz o povo também se afastar do Senhor nesse tempo de prosperidade econômica. E você começa a ver no tempo de Oséias um tempo de uma extrema decadência moral, um tempo de corrupção política, um tempo de idolatria e um tempo de infidelidade espiritual. Ou seja, esse tempo onde os povos levantaram outros deuses, então fazendo paralelo a Moisés, quando ele está descendo, ele vê aquele bezerro de ouro. O Senhor corrige o coração de Moisés,
Mas o povo novamente pecando, e novos ídolos, e novos deuses sendo formados e feitos ali. Chega um momento que Deus fala assim: olha, eu preciso fazer você sentir na pele o que eu estou sentindo. E ele manda Oséias casar com uma prostituta. E ela tem o primeiro filho, ou seja, é feita uma aliança. É infidelidade. Mas os outros 2 filhos vieram devido à infidelidade. E eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei assim: Senhor, que homem que Oséias é. Eu ficava assim, a primeira vez que eu li, eu ficava: será que um dia eu vou ser tão homem a ponto de falar assim: olha, eu vou casar e vou redimir uma prostituta? E sabe, o que constrange meu coração é saber que muitas vezes a gente se olha na posição de Oséias, mas muitas vezes nós trocamos a presença do Senhor por outras coisas. Quantas vezes a gente não, aspas, se prostitui, não na literalidade, mas abrimos mão da aliança que temos com o Senhor, em prol dos nossos vãos prazeres, em prol da nossa satisfação, em prol dos nossos sonhos, e somos infiéis ao Senhor. E não uma infidelidade a nível conjugal, mas infiel com aquilo que Deus falou com a gente. Quando, na verdade, nesse lado da história, temos muito mais a atitude de Gomer do que necessariamente do profeta Oséias. Deus precisou encarnar uma mensagem para que os olhos sejam abertos. Mas agora eu te pergunto, depois de Oséias sentir isso na pele, como é que foi o coração do profeta enquanto ele anunciava uma mensagem de arrependimento? Foi uma mensagem com vida. Foi uma mensagem com lágrimas. E sabe, meus irmãos, Deus permite muitas vezes nós sentirmos dores, passarmos por frustrações, para que a mensagem, quando for pregada, seja com autoridade, seja com aquele que sentiu na pele, seja com aquele que entende a dor. Isso faz uma mensagem ser viva. Isso faz a gente sair da teoria para ir para a prática. Então, a primeira vez que algo foi encarnado, Deus transmitiu um pouco do coração dele. Mas, lembra que eu falei no início? Essa é uma mensagem para quem está vivendo um tempo de maturidade na fé. Mas olha como Deus é paciente. Olha como Deus é bondoso e dando continuidade. Todavia, os números dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode se medir e nem se contar. E acontecerá que no lugar em que lhe foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e construirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E chamarei então os irmãos Ami e as suas irmãs de Ruama. Antes era Lo-Ruamá, vem de não amada. Agora virá dias de redenção, aonde o não ali é retirado. Se você reparar no nome da filha de Gomer, foi alterado. Deus nos permite sentir na pele, meus irmãos. Eu quero te perguntar: o que você sentiu na pele nesse ano? Que foi uma permissão do Senhor. O que ela produziu na sua vida? Então Oséias sente um pouquinho da infidelidade do coração de Deus
ele compartilha com o profeta. E o profeta profetiza, segundo a vontade de Deus. Deus olha e fala assim, olha, vocês não entenderam. Vocês querem que eu desenhe? Agora eu vou precisar encarnar na vida desse homem. E talvez você agora pense, meu Deus, imagina se o seu pecado, a sua iniquidade fosse encarnada na vida da pessoa do lado para que os seus olhos fossem abertos. O que a pessoa que está do teu lado sentiria? Você pode falar, nossa, tia, muitas coisas, mas eu quero te dizer que um dia o seu pecado, o meu pecado, a nossa infidelidade foi sobre o Cordeiro, foi sobre aquele que não havia pecado. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Um dia, quando Deus compartilhou o coração dele com um profeta, nós ficamos às vezes escandalizados com essa história. Mas agora imagina o que estava sobre Jesus. É imensurável o castigo que nos traz a paz. Então Deus precisou encarnar uma mensagem. Eu quero ir para o nosso segundo estudo de caso. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 4. A gente vai ler 4 e 5. Se tu achou, quer dizer, eu não vou ficar mensurando o sofrimento, né? Deixa o Espírito ministrar também na sua vida. Porque para Ezequiel também não foi fácil. E Ezequiel também estava ali profetizando paralelo aos tempos aos tempos de Oséias, mas ali Ezequiel capítulo 4 diz assim, eu vou ler alguns versículos, vai acompanhando junto comigo, para você entender como Ezequiel virou uma espécie de mapa vivo de Jerusalém. Deus faz ele mostrar no físico dele a infidelidade ali para com o povo. Diz assim, filho do homem, pegue um tijolo e ponha-o diante de você e faça nele um desenho na cidade de Jerusalém. Nessa cidade deverá estar sitiada com rampas e torres de ataques, acampamentos e arietes em sua volta. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como um muro. E agora no 4 ali vai dizer, deite-se também sobre o lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número de dias que se deitar sobre o lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque eu determinei que em cada ano a sua maldade correspondia a um dia, ou seja, a cada ano o profeta só está sentindo um dia. Certo? Num total de 390 dias. E você levará sobre si a maldade da casa de Israel. E quando você estiver cumprindo esse dia, você vai ficar deitado de um lado por 390 dias. E depois disso, depois que você tiver cumprido o polegar ali de Deus, olha que legal, você cumpriu. Ele vai falar, deite-se sobre o lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte seu rosto para o cerco de Jerusalém, e ele vai ali passar por muito mais coisas. Ele é amarrado com cordas, ali no versículo 8, eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá virar-se para um lado para o outro, até que vocês tenham cumprido o seu dia. Ele vai falar, pegue trigo, ele comia pão, meus irmãos, ele tinha ali até esterco na dieta, é um jeito bonito de falar uma outra palavra, vocês são grandinhos, já entenderam. Ou seja, para você entender mais ou menos o que a gente leu agora, Ezequiel passou 430 dias amarrados. Então, foram 390 de um lado, mais 40 do outro.
E os 390 dias que nós entendemos ali e lemos, ele representa o reino do norte, o tempo de Israel, o tempo de uma infidelidade. E 40 dias do lado direito representa ali Judá. Deus usa a vida do profeta para mostrar e simbolizar aquela realidade que estava acontecendo. Novamente, você pode se escandalizar, falar assim, precisava para tudo isso? Quando a gente está cego, meus irmãos, espiritualmente, como Deus tem acesso ao nosso coração? Já conversou com uma pessoa que está cega espiritual? É difícil. Parece que a gente tem até a compaixão para falar a pessoa por uma vez, 2, 3. E daí a gente fala assim, rega meu coração em amor. Mas é difícil falar com alguém que está cego espiritualmente. E como o Senhor tem acesso ao nosso coração? Nos nossos tempos de cegueira espiritual. Muitas vezes precisa ser desenhado. Precisa ser encarnado. Precisamos sentir a dor para que os nossos olhos se abram. Por isso que nós cantamos aqui, o segredo é ter um coração ensinável. Uma pessoa que é ensinável sempre vai se perguntar e questionar, Senhor, eu estou fazendo certo? Eu sempre falo da Júlia e continuarei até Jesus voltar. Ela me perguntou ontem 3 vezes, amor, eu estou sendo uma boa esposa? Eu falo, meu Deus, mulher, já a primeira é válida. Está tudo bem. Quando a gente tem a prática de examinar o nosso coração e permitimos que o Espírito esquadrinhe o nosso coração, a nossa alma, com a luz dele, do jeito dele, somos tratados e curados. Segunda história, onde algo é encarnado, onde a vida do profeta mostra o pecado do povo. Precisa ser algo encarnado para que os seus olhos se abram. Essa humildade, esse coração ensinável. Qual a última vez que você sentou na mesa com alguém que é próximo, você abriu o teu coração? Será que você tem alguém que você pode te corrigir na tua caminhada? Você fala assim, olha, me avisa se eu estiver errando. E quando a pessoa diz, os seus olhos são abertos e você entende que essa voz é do Senhor e o Espírito traz luz. Há alguém na sua vida hoje assim? Muitas vezes, os nossos pais ocupam esse papel. Mas quando caminhamos com pessoas cheias do Espírito Santo, elas conseguem nos repreender com amor e graça. Precisamos ser repreensíveis, meu bem. Precisamos ser pessoas repreensíveis. Não que as nossas atitudes são repreensíveis, mas é porque há pecado, até no nosso desejo de acertar. Igual eu falei, se você usou a misericórdia do Senhor essa semana, talvez você pensou assim, nossa, não usei tanto, glória a Deus, eu sou top. Já pecou. Há pessoas, há irmãos na caminhada que eles podem te repreender no amor. E alguém aqui já foi repreendido no amor já? Meu irmão, às vezes é pior ser repreendido no amor do que você levar um chacoalhão, não é verdade? Você fica mais constrangido. Eu lembro que um dia eu estava junto com o Igor e eu acho que era o Gui também. A gente foi comer um cachorro-quente antes de ir para a célula.
E eu fui repreender os dois por uma atitude que eu estava muito preocupado. E eu não cheguei apontando, falei assim, vocês estão errados, e nananá. Eu falei assim, eu estou muito preocupado com vocês dois. E eu fui falando, e eu lembro do Igor, falou assim, cara, eu preferia que você tivesse me dado um chacoalhão apontado, mas o jeito que você falou me constrangeu tanto, que ele ficou pior do que como se eu tivesse realmente dado um chacoalhão ali, ô seu pecador miserável, anátema, maldito seja. Quando somos repreendidos por esse coração com amor, com doçura, vemos ali como a manifestação da graça do Senhor, de amor e compaixão. Nos tornemos ensináveis para que a nossa pele, o nosso físico não precise ser fonte de ministração. Para que o nosso pecado seja exposto e seja curado e seja tratado. Amém? Mas, se você já entendeu para onde essa mensagem vai sobre a encarnação, abra sua Bíblia comigo, João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vai mostrar o desejo de Deus. Esse povo não entendeu o que é reconciliação. Esse povo não entendeu, não tá dando certo, o pessoal vai, mas agora eu preciso fazer algo encarnado. Se você não entendeu através da lei, se você não entendeu através dos profetas, dos juízes, dos sacerdotes, agora o próprio Deus se encarna, para que eu e você entendêssemos e tivéssemos o exemplo encarnado. E esse exemplo é Jesus Cristo. Deus é muito paciente. Então, João, capítulo 1, 14 diz assim: o Verbo se fez carne e nele habitou entre nós, cheios de graça e verdade. E vimos a glória do Pai, a glória como do unigênito do Pai. Amém? Deus encarna, mas agora de uma maneira diferente. Não mais o profeta sente, mas agora o próprio Filho vem até nós e se faz de exemplo. E se faz um exemplo de redenção. Porque se antes o profeta anunciava essa mensagem de redenção, agora a própria redenção encarnada está dando o exemplo e pisou nessa terra. Só que diferente da mensagem de juízo que vinha ali sobre Gomer, sobre Judá e sobre a tribo do norte e a tribo do sul, foi levado sobre as costas de Jesus. Ou seja, Deus se faz encarnado agora. E a encarnação dele tem por muitos objetivos, mas um deles é ser exemplo agora. Tudo isso para mostrar a nossa dureza, a nossa cegueira espiritual. E sabe, mesmo com Jesus encarnado, o próprio Deus pisando nessa terra, pessoas ainda assim se mantiveram cegas espirituais. Vemos ali os fariseus, os saduceus, com o coração rígido, o coração fechado. E é tão interessante vendo a vida de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele foi na cidade dele natal, a Bíblia vai dizer que ali Jesus fez poucos milagres.
E o que é pouco milagre, né? Pouco milagre é 2 curas. Ah, só um viu hoje. Tá pouco. O senso comum falou pouco milagre hoje. A Bíblia vai dizer que ali houve pouco milagre porque o coração estava endurecido. Meu irmão, um coração endurecido é uma terra árida para os milagres do Senhor. Se você se manter com um coração duro, um coração que não é ensinável, um coração que não é trabalhado, um coração humilde, seu coração será uma terra de poucos milagres. E Deus me livre de ser uma terra de poucos milagres, devido ao meu orgulho, devido à minha cegueira espiritual. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver na ministração da ceia, quando o apóstolo Paulo vai dizer para a gente examinar a nós mesmos. Ele não fala isso para a gente bater um ponto, mas ser uma prática espiritual examinar o nosso coração. E tem um texto que eu ainda não preguei aqui, estava falando com a Ju, que eu preguei pra caramba ele quando o Senhor falou comigo. Acho que a mensagem que eu mais preguei, que é para onde Jesus está indo, para quem estava mais tempo lá atrás. Foi muito doido, porque quando o Senhor me deu essa mensagem, eu recebi 4 convites, juntos, assim, de ministrar fora. Eu preguei as 4 mensagens ali, preguei o mesmo texto. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que só prega bem um sermão depois que você prega a 4ª vez ele. Então esse eu acho que é um sermão que eu devo pregar bem. Os outros, joga fora. Mas ele vai dizer sobre a importância de discernir os tempos. E está lá em Lucas capítulo 12, 54, ele dizia à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Meus irmãos, saber discernir as estações é fundamental. Saber discernir o que Deus está fazendo nos nossos dias é fundamental, mas é fundamental também nós sabemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Você consegue hoje dizer o que Deus está fazendo na sua vida? Você consegue olhar e discernir o que Deus tem produzido? Ou você só olha aquilo que é exterior, mas há um discernimento interno, há uma escama dos nossos olhos que precisam cair nessa noite. E um coração ensinável é a chave para sermos iluminados através do Espírito. E podemos discernir o que Deus está fazendo. E sabe, essa mensagem, ela é ministrada no penúltimo culto do ano, porque a gente não pode terminar o ano sem ser confrontado à luz das Escrituras dessa forma. Você não pode ir para as suas férias sem saber o que Deus quer produzir na sua vida, qual estação que você está vivendo. E às vezes tem estações que são de luta, mas às vezes tem estações que são de paz. E a gente nem desfruta desse mar, dessa tranquilidade, porque a gente nem sabe o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes quando a gente diz assim, saiba o que Deus, qual que é a sua batalha, parece que a gente sempre está no campo de batalha. Mas às vezes a gente pode estar em águas tranquilas que o próprio Deus nos colocou. Mas como não enxergamos, passamos estações sem ter um entendimento, sem desfrutar, sem aprender de tudo aquilo que Deus tem para cada realidade. O Espírito Santo veio e estará conosco até os fins dos tempos. Ele é quem traz luz. Agora o coração. Talvez
nessa noite, você precisa abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais e finalmente ir numa busca sincera. Às vezes nós temos medo de ser sinceros com o Senhor. A gente tem medo do que a gente vai ouvir. Só que, meu irmão, é melhor você ouvir da boca do próprio Deus, que é regado em amor, é regado de graça, é regado em misericórdia, do que você viver numa ilusão. Porque a ilusão que você possa viver pode acalentar a sua dor, mas a sua ilusão ainda é uma mentira. Boa ou ruim, o que liberta é a verdade. E é melhor a verdade vindo da boca do próprio Deus, regado de amor, regado de justiça, paciente. E sabe, quando eu li esse Salmo 103, eu escrevi aqui na minha Bíblia: temos misericórdia eterna quando andamos com temor. Porque ele vai dizer ali no 11, pois quando o céu se eleva acima da terra, assim grande é a misericórdia para que os temem. E vai dizer ali no 17, mais misericórdia do Senhor em eternidade e eternidade sobre os que o temem. E ele fala sobre a justiça do Senhor, sobre o filho dos filhos, para os que guardam a sua aliança. Há amor, há zelo, há misericórdia. Mas eu quero te encorajar a ter um encontro sincero e verdadeiro com o Espírito Santo. Não que os outros são falsos, mas é você ter o coração aberto para que o Espírito possa trazer luz. E sabe, o Espírito, muitas vezes, as pessoas pregam como se ele só trazesse mensagens de peso. Mas sabe, é bom a gente ouvir do próprio Deus um servo bom e fiel. Ah, meu irmão, que alegria. Só que você só vai ouvir essas coisas se você tiver um relacionamento sincero. A falta de sinceridade com nós mesmos e de nós para com Cristo, nós para com Deus, vai fazer nós entrarmos em desertos na vida. E aonde o nosso coração vai precisar ser denunciado, onde as nossas feridas possam ser expostas. E dói mais. Em todas elas Deus vai tratar. Só que uma vai doer mais. E é tão bom você ser sincero com você mesmo. Não é verdade? É bom você ser sincero com você. É bom você ser sincero com as suas emoções. Mas, meu irmão, é melhor ainda ser sincero com Deus. Você dizer: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu me senti injustiçado. Senhor, o que eu estou vivendo? Eu pequei. Seja sincero. Cultive essa sinceridade. Para que Deus não precise desenhar. Para que Deus não precise encarnar uma mensagem em você. Ou na vida do outro, para falar assim: ó, imagina, eu vi o meu amigo sofrendo e falar: meu Deus, ele está sofrendo tanto por minha causa. Mas de volta, Deus já fez isso com o Filho dele, Jesus. Ele morreu até pela nossa falta de sinceridade com ele. Até pela ilusão que nós colocamos na nossa cabeça, na nossa mente. Ele morreu por isso também. E possamos experimentar dessa liberdade, que é ter um relacionamento sincero, com que a gente tem intimidade. Sinceridade está disponível para quem realmente é livre, não é verdade? E é tão bom desfrutar das sinceridades com o Senhor. A gente escuta muita coisa boa. A gente escuta uma repreensão com amor. A gente é corrigido
pelo próprio Deus. E às vezes culpamos até o acaso. Quero te convidar a feche seus olhos agora.